Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos juntos para aprender das Escrituras. Colossenses 3, no verso 24, que estamos estudando, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Talvez você imagine e pense como eu um dia já pensei. Se o Senhor nos salvou, nos resgatou do pecado, das trevas, deste mundo que está no maligno, jaz no maligno, Ele poderia nos arrebatar já para o céu. O que eu estou fazendo aqui? Bom, esse é um pensamento infantil, mas o Senhor tem propósitos maiores para as nossas vidas, além de nos tirar do pecado, nos tirar das trevas, da ignorância, e formar, então, agora, o caráter de Cristo através do seu Santo Espírito e das Escrituras em nossas vidas. Será que nós entendemos o nosso trabalho como um verdadeiro chamado do Senhor para investirmos na eternidade? Seja lá o seu trabalho, a sua profissão, dona de casa, jardineiro, engenheiro, arquiteto, seja qual for o seu trabalho, qualquer serviço, é ao Senhor que realizamos, pois o Senhor tem interesse em nossa vida. O que acreditamos a respeito do próprio Deus vai determinar a nossa compreensão das Escrituras. Vamos olhar o texto que está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 10. Algo muito interessante chama a atenção. Porque fomos feitos porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Perceba você que o Senhor tem um propósito no dia a dia de nossas vidas. É claro que esta passagem fica muito clara pelo seu contexto, que a salvação não é por obras, pelo nosso sacrifício, por promessas, por rituais. A salvação vem pela fé. A fé no Senhor Jesus, aquela obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E é só depois de estarmos salvos, resgatados, e agora com o seu Santo Espírito, é que nós podemos ter mãos limpas para poder servir ao Senhor. Em todo e qualquer trabalho e função, seja de evangelização, um testemunho, ou mesmo na nossa conduta. O texto de Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, quando nós tivermos isto em mente, a principal obra que podemos realizar, oferecer a Deus, não vai ser mero ativismo, mas vai ser aquela gratidão pela certeza da salvação que nós temos conquistada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, indo no meu lugar, no seu lugar, pagando aquela dívida, cessando toda a rebelião que nós tínhamos contra Deus e incredulidade. Esta gratidão, esta adoração, que é o melhor serviço que nós podemos prestar ao Senhor, um coração sincero. Para isso nós precisamos fazer uma pequena e breve distinção do que vem a ser galardão e a graça. Nós sabemos que a graça é um favor imerecido, um dom de Deus, um presente do Senhor recebida por fé, e somente esta fé no Senhor Jesus. Já o galardão é uma recompensa, é algo merecido. E diz o texto, é um salário que você recebe
por um serviço prestado. E isso nós precisamos destacar que o galardão ele percebe o Senhor o menor dos serviços. Quando ninguém nota a sua presença, quando ninguém destaca aquilo que você fez, o Senhor está observando. E é exatamente isso quando você acredita no caráter de Deus. Um Deus amoroso que nos assiste em todos os momentos, que conhece a nossa angústia, a nossa aflição, que conhece o nosso esforço em toda e qualquer tarefa e serviço e que fazemos para Ele. Nós vamos ter uma compreensão bem melhor das Escrituras. Quando nós falamos do galardão, nós temos que entender que galardão depende totalmente do crente. Já a graça depende totalmente de Cristo. Quando nós falamos sobre o galardão, a recompensa, ela olha para a fidelidade do crente. A graça, ela olha para a fidelidade do Cristo, do Senhor Jesus. O galardão reconhece o mais simples do serviço realizado, prestado. E a graça até ignora qualquer esforço, qualquer promessa, qualquer trabalho, seja ele nobre, seja ele quanto custou, que obra foi. A linguagem do galardão é o vosso trabalho de amor. No galardão, o trabalho tem que ser feito em amor, seja ele qual for. Seja na cozinha, seja na oficina, seja no escritório. A linguagem da graça é que ela diz, não vem de vós. É o Senhor que dá o dom presente. A mensagem do galardão é servir ao Senhor. Essa é a nossa linguagem. A mensagem da graça é aquele que não trabalha, aquele que não pratica, conforme Romanos capítulo 4, verso 5. Esta é a graça. Nada que você faça. Não é por merecimento, não é por um capricho da natureza que o Senhor vai derramar a sua graça. A voz do galardão, foste fiel no pouco. A voz da graça, nisso está o amor. A partir do momento que nós acreditamos no caráter de Deus, esse Deus de amor, este Deus que se preocupa com as nossas vidas, este Deus que tem o melhor para nos oferecer, nós vamos ter outro ânimo para trabalhar, para dedicar, para suportar uns aos outros, para amar. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, nós encontramos: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Essa passagem diz do tribunal de Cristo, que vai acontecer após ele arrebatar a sua igreja. E lá nos ares, quando vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, nesse tribunal de Cristo, ele vai trazer os galardões para cada um. E esse tribunal não é um tribunal para penalidades, condenações, mas é um tribunal para avaliação do seu bom testemunho, da sua dedicação, da sua compreensão, da sua conduta como filho de Deus. E o nosso contexto aqui de Colossenses 3, desde o verso 17 e 18 até agora, no verso 24, falamos sobre relacionamentos. Esposa, marido, filhos e pais, e agora servos e o seu senhorio. Este relacionamento tem que espelhar o caráter de Cristo. O julgamento dos crentes não se refere e não tem lugar aqui no tribunal de Cristo, de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10. Só o trono branco, que não tem nada a ver com a igreja, é onde vai acontecer as condenações. Aqui são as retribuições que vai acontecer à sua igreja. Hebreus capítulo 8, no verso 12,
porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. É um pensamento glorioso saber que lá na cruz, quando você crê e aceita aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez no nosso lugar, o Senhor apaga e esquece toda a ofensa, todo o pecado e nos torna novas criaturas. E aí sim nós podemos servir ao Senhor com mãos limpas, nós podemos servir ao Senhor com gratidão, com adoração, e não com amargura, e não com aquele pesar, não com aquela expectativa de receber alguma coisa. E muitos pensam, será que o Senhor pode retribuir algum favor ou algum merecimento pela minha vida impoluta de cristão? Minha vida de oração, de dedicação? O texto que nós encontramos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o verso 6. Mas grande é o ganho da piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. É claro que o Senhor nos abençoa, claro que o Senhor nos protege, nos guia, nos direciona nesta vida. Mas o nosso incentivo é saber que o Senhor tem preparado coisas grandiosas para nós. Para isso, este incentivo para sermos dedicados, sermos fiéis. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que o Senhor nos ajude. Amém. Eis-nos de volta ao estudo bíblico na Carta aos Colossenses. Um grande abraço da minha parte para todos vós que nos escutais e seguis, e sempre com a oração de que o Senhor possa iluminar os nossos entendimentos, a fim de percebermos claramente a sua vontade para as nossas vidas. Na nossa passagem onde nós nos encontramos, em Colossenses 3,24, nós lemos: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós lemos aqui acerca do galardão da herança. O que é que o apóstolo quer dizer com isto quando fala no galardão da herança? Para sabermos minimamente, devemos saber, em primeiro lugar, que nós crentes, hoje, membros do corpo de Cristo, temos uma herança. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, portanto no princípio desta carta, nós lemos que o apóstolo Paulo dava graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos, na luz. Ele fala, portanto, da herança dos santos. Os santos têm uma herança, hoje, na dispensação da graça, os membros do corpo de Cristo. Quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 14, ele fala do Espírito Santo, que é o penhor, diz ele, da nossa herança. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Nós temos uma herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, nós lemos: e por isso o Senhor Jesus Cristo, subentenda-se, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. E, portanto, nós temos aqui a promessa da herança eterna. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ora, nós nos céus temos uma herança incorruptível e incontaminável que está ali guardada. Os descrentes não têm esta herança. Em Efésios, no capítulo 5 e versículo 5, o apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os crentes, portanto, no Senhor Jesus Cristo têm uma herança, os descrentes não têm herança. Mas a palavra de Deus diz que nós também somos herança. Além de nós termos uma herança, nós próprios somos herança. E somos herança de Deus. Em Efésios 1,18, o apóstolo diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais são, ele orava para que nós soubéssemos quais são as riquezas da glória
da sua herança nos santos. Ele tem a sua herança nos santos. Os santos são a herança de Deus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e versículo 3, o apóstolo diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Está ali a falar dos presbíteros, que eles deviam agir de uma forma como não tendo domínio sobre aquilo que ele chama a herança de Deus. E a herança de Deus são os crentes, mas servindo de exemplo ao rebanho. O povo de Deus sempre foi a sua herança, seja a igreja, seja Israel. Este tema só em si seria demorado no seu estudo. Sim, as Escrituras mostram que a igreja é a herança do Senhor, como Israel é também herança do Senhor, ainda que heranças diferentes. É um pouco como os membros do corpo de Cristo, a igreja, serem eleitos de Deus e os israelitas, Israel, também serem chamados eleitos de Deus, ainda que a Bíblia esteja a falar de eleições diferentes, exatamente como fala de heranças diferentes. Do corpo de Cristo já lemos como a igreja, nós já lemos anteriormente, como a igreja é a herança de Deus, como o Senhor tem a sua herança nos atuais santos membros do corpo de Cristo. Mas Israel também é a herança de Deus, como nós vemos, por exemplo, em Joel 3:2. O profeta diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do seu povo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. A Bíblia diz também no Salmo 33:12, a este respeito: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E está-se a referir, evidentemente, à nação de Israel, visto que a igreja ainda era um mistério na altura. No nosso texto, nós lemos do galardão da herança, ou seja, lemos da recompensa que os crentes que são a sua herança vão ter. É importante distinguir isto, pois a Bíblia mostra que também há recompensa para os descrentes, pois também estes serão recompensados, mas de uma forma punitiva, segundo as suas obras. Em Romanos 2:6-8, nós lemos assim: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Sim, os descrentes vão ser recompensados com ira. Já agora, convém esclarecer o significado dos versículos 6 e 7 daqui do capítulo 2 da Carta aos Romanos, pois alguns poderão ficar baralhados ao lê-los, uma vez que estes versículos dizem que Deus recompensa com a vida eterna quem faz o bem. E aí surge a pergunta: mas afinal a vida eterna é uma recompensa de quem faz o bem? Vamos ler a passagem que diz assim: o qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Não estamos a estudar agora Romanos capítulo 2, mas convém aqui explicar e esclarecer isto agora. É importante nós vermos isto, vermos que o que Deus está a dizer aqui nesta passagem é que Ele daria a vida eterna a quem com perseverança em fazer bem, como nós vemos aqui, procura glória e honra e incorrupção. Sim, se alguém conseguisse isto, com perseverança fazer bem, teria a vida eterna. Deus daria a vida eterna. O homem é que, como nós lemos depois nos versículos a seguir, e também especialmente no capítulo 3 de Romanos, o problema é que nós lemos aí nessas passagens que ninguém consegue fazer com perseverança o bem. Pois Deus diz em Romanos no capítulo 3, versículos 9-12 o seguinte: pois quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já de antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos, e atenção à palavra todos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Note-se. Portanto, Deus daria a vida eterna, é o que a passagem diz ali, se houvesse alguém que com perseverança fizesse o bem. O problema é que, como nós lemos depois, não há quem faça o bem, nem um só. Depois nós lemos em Romanos 3, 22-26, que a justiça de Deus, que nenhum de nós consegue alcançar por si e em si mesmo, pode e deve ser alcançada pela fé em Jesus Cristo, visto que só Ele alcançou tal justiça em glória.
Só Ele, com perseverança, fez o bem. E, portanto, só Ele alcançou tal justiça em glória, em honra e em corrupção, outorgando-a agora a quem nele crê. E, portanto, nós só podemos ter essa justiça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que tu, que estás a ouvir, já tenhas crido no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, porque não tens outra forma de obter a vida eterna. Mas voltemos ao galardão da herança na nossa passagem. O galardão da herança é, pois, galardão dos crentes, dos que já creem em Cristo como seu Salvador. Pois os descrentes também terão recompensa, como também já vimos, das suas obras, mas uma recompensa punitiva, como mostra este texto em Romanos, no capítulo 2. E não é dessa recompensa condenatória que Paulo está aqui a falar em Colossenses, no capítulo 3. A palavra clero é uma palavra popular, mas pouco compreendida. Clero, muitos não sabem, quer dizer herança. E os crentes é que são o clero de Deus. São a herança do Senhor. Não um grupo elitista à parte, como faz erradamente muita da cristandade nos seus ajuntamentos, que consideram um grupo à parte, uns especiais, como o clero, diferenciando-os dos restantes, do povo. Não, a Bíblia diz que clero são todos os que são crentes no Senhor Jesus Cristo, porque são todos herança de Deus, que é o que quer dizer a palavra clero. O galardão aqui referido na nossa passagem em Colossenses 3 é, portanto, a recompensa dada a crentes e aos crentes membros do corpo de Cristo, à Igreja, não a Israel. É importante reconhecer que o Senhor sempre recompensou os crentes, independentemente das dispensações em que estes viveram. Muitas dessas recompensas são mesmo transversais. Independentemente do reconhecimento das diferenças e contrastes dispensacionais, reconhecidos nas diferenças de programas que Deus tem para ambos os seus povos, para Israel, que é o seu povo celestial, e para a Igreja, que é o seu, para Israel, que é o seu povo terreno, e para a Igreja, que é o seu povo celestial, é igualmente importante reconhecer as semelhanças. E uma das semelhanças reside nas recompensas. O nosso texto diz em Colossenses 3:24. Vamos ler de novo. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. O princípio da sementeira é transdispensacional. Nós ceifaremos sempre aquilo que semearmos. O profeta Jeremias já dizia no seu tempo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E sabem para quê? Diz ele: e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Portanto, as recompensas vêm desde lá de trás. Isto é transdispensacional. Sim, o Senhor sempre deu a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Não é o que também lemos em Gálatas 6:9, quando o apóstolo Paulo escreve e diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Podemos ler assim muitos mais textos, como por exemplo Apocalipse 22:12, que diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Como em Mateus, no capítulo 6, versículos 2, 3 e 4, quando nós lemos: quando depois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Sim, tu quando ofertares alguma coisa na obra de Deus, não faças tocar trombeta, não te vanglories desse facto, pois fazendo ficarás privado do galardão do Senhor, visto que já tens o teu galardão do teu alardeamento. Mas quando tu deres esmola, lemos na passagem, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E cá temos mais uma recompensa para quem oferece na obra de Deus e o falo discretamente, sem se vangloriar disso. E o seu Senhor, lemos na passagem, e lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lemos isto em Mateus 25:21. O ofertar tem recompensas, mas notemos que quem quiser obter louros disso aqui, já não os poderá obter depois, mais tarde. Depois nós lemos em Provérbios, no capítulo 22 e versículo 4, uma outra recompensa transdispensacional, chamada o galardão da humildade. Diz ali Salomão, em Provérbios, que o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Nós lemos ali, portanto, do galardão da humildade. Os humildes serão recompensados pelo Senhor.
Depois nós lemos em Mateus 10, 41 também: quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo receberá a recompensa de justo. Portanto, as Escrituras são muito vastas na questão das recompensas. E o Senhor sempre recompensa os que fazem o que está certo. Fazer bem aos que fazem mal também tem recompensa. Porque lemos em Lucas 6,33: e se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Mas quando nós, digo eu agora aqui, fazemos bem ao que nos fazem mal, isso tem recompensa certa do Senhor. Depois lemos em Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Sim, quando tu oras, quando passas tempo a orar, quando passas tempo na presença de Deus em oração, em secreto, podes ter a certeza que um dia o teu pai te recompensará. Ninguém sabe disso, mas isso não lhe escapa a ele. Depois lemos em Provérbios 11,18: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, para o que semeia o que está certo, haverá galardão certo. Podes ter a certeza. Portanto, as Escrituras são de facto muito vastas nesta matéria. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Esta tentação é provação. E nós vemos que esta tentação é provação até à própria morte, como lemos também em Apocalipse. E, portanto, o Senhor dá uma coroa, tem uma coroa para os mártires, para aqueles que, sendo provados até ao ponto de morrerem e dar a sua vida pelo Senhor, Ele diz que tem uma coroa para dar a estes crentes, que é a coroa da vida. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5 e versículo 4, Pedro também fala ali de uma coroa de glória, que é dada a quem apascenta bem o rebanho de Deus. Diz ele ali, no versículo 2 do capítulo 5 da primeira carta: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, cá está a herança de Deus e os crentes com a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é o nosso Senhor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Sim, o Senhor tem uma coroa como recompensa, uma coroa chamada coroa de glória, para aqueles que servem bem os irmãos, que apacentam bem o rebanho de Deus. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, versículo 7, nós já líamos ali: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Não se esqueçam disso. Toda a obra de todo o crente tem uma recompensa. Em Hebreus, no capítulo 10, versículos 32 a 35, nós lemos assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo em vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. De facto, há uma recompensa para aqueles que padecem e sofrem por amor do Senhor, como vemos nesta passagem. Notemos o que diz mais o apóstolo do corpo de Cristo, o apóstolo dos gentios, sobre galardões. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele escreve aos Coríntios, nos versículos 6 a 15, dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um, note-se bem, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Temos aqui uma recompensa para quem planta e para quem rega na obra de Deus. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus como foi dada, diz o apóstolo Paulo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. E agora note-se, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Portanto, nós vemos que
aquilo que é feito pelo povo de Deus e que, perante a análise rigorosa que o Senhor fará um dia, sobreviver ao teste, isso obterá galardão. Mas aquilo que ainda que nos parece importante a nós, for queimado pelos olhos de juízo do Senhor naquele dia, podem ter a certeza que teremos perda a esse respeito. Em Efésios, no capítulo 6 e versículo 8, o apóstolo também disse: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. E isto é importante. Algumas das recompensas ou galardões são muito específicas. O apóstolo Paulo distingue 3, chamando-as de coroas. Provavelmente porque as coroas não são comuns, mas raras. Como vocês sabem, só recebiam coroas os reis e só recebiam coroas nos jogos os vencedores. E, portanto, só os que subiam ao pódio é que recebiam as coroas. Notemos as 3 esferas da concessão das coroas, esferas muito negligenciadas e desprezadas. E por isso é que estas recompensas são chamadas de coroas, por serem raras. E é uma pena, porque devíamos ser todos vencedores nestas áreas. E a minha pergunta é se nós iremos sair vencedores nestas áreas. E quais são essas 3 coroas? Uma, o apóstolo chama-lhe a coroa da alegria, ou a coroa de gozo. Lemos isso em 1 Tessalonicenses 2,19 e Filipenses 4,1. Esta coroa será concedida aos ganhadores de almas. Paulo refere-se aos irmãos que ele levou a Cristo como sendo a sua própria alegria e coroa. Portanto, aqueles que ganham muitas almas receberão a coroa de gozo, a coroa da alegria. Lamentavelmente e infelizmente são poucos os que vão ganhar essa coroa, porque infelizmente e lamentavelmente são poucos os que se preocupam em ganhar almas para Cristo. Que isto possa servir de estímulo a todos. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, nós lemos as palavras de Paulo ao terminar o seu ministério: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, diz ele, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, a coroa da justiça não é só para Paulo, mas diz ele, mas também é para todos os que amarem a sua vinda. Portanto, aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo vão receber a coroa da justiça. Mas como infelizmente muitos amam mas as coisas deste mundo e não querem partir, e quando se lhes fala de que vão morrer, de que vão partir, ficam todos aflitos e que agarram-se à vida de toda a maneira, esses não vão receber a coroa da justiça. Os que vão receber a coroa da justiça são aqueles que são ávidos por deixar este corpo para habitar com o Senhor. E que amam a sua vinda. A coroa da justiça, que temos em 2 Timóteo 4,8, receberão esta coroa aqueles que demonstram uma ardente expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo e a desejam ardentemente. E lamentavelmente são poucos os que a receberão. Depois nós temos outra coroa que ele fala que é a coroa da incorruptibilidade. Outra que também poucos a receberão. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Esta coroa é concedida àqueles que procuram viver uma vida incorruptível, uma vida vencedora perante as tentações, uma vida de autoabnegação, uma vida que se renega ao pecado, às obras da carne, uma vida que é vivida integramente diante de Deus e dos homens. Os que vencem as tentações vão receber esta coroa. E lamentavelmente serão poucos os que a vão vencer, porque lamentavelmente muitos deixam-se vencer pelas tentações. Depois, nós lemos, isto está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, lemos já acerca desta coroa. Ele diz, todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma coroa incorruptível. Eu agora aqui faço uma chamada de atenção importante. Registemos bem aquilo que o irmão Alberto Veríssimo, na intervenção dele, mostrou, em termos de contraste, as diferenças existentes entre a graça e o galardão. E eu destaco daquilo que ele disse o seguinte: o galardão depende totalmente do crente. Por isso é chamado o galardão da herança, porque é do crente. E a herança aqui referida é o crente que é a herança. A graça depende totalmente de Deus. Por isso é que a graça é chamada a graça de Deus. Portanto, o galardão depende totalmente do nosso desempenho e a graça depende totalmente do desempenho divino. O galardão olha para o desempenho do crente. A graça olha para o desempenho de Deus. O galardão reconhece, como o irmão Alberto disse por outras palavras, a mais pequena obra humana que seja feita, enquanto que a graça ignora o maior feito de obra humana que seja produzido.
Na segunda carta de João, João escreve no capítulo 1, versículo, portanto só tem um capítulo também, o versículo 8, diz ele assim: olhai por vós para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Um exemplo típico disto é alguém que, por exemplo, faz uma oferta para a obra de Deus. Quem faz uma oferta para a obra de Deus vai ter uma recompensa, como nós já vimos. Mas se a seguir toca a trombeta, vai perder esse galardão que tinha ganho. Tenhamos, pois, cuidado em não perdermos aquilo que já ganhamos e que já conquistamos. No caso da Igreja, a distribuição das recompensas será logo depois da vinda de Cristo, com o arrebatamento da Igreja. Deixaremos este mundo, vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e então haverá um momento para os galardões, naquilo a que a Bíblia chama o Tribunal de Cristo. E as vidas dos crentes serão ali analisadas, as vidas, as suas obras, aquilo que eles fizeram, o seu desempenho. Não vão ser julgados para ver se são salvos. Não, já estão salvos pela graça de Deus. O que vão ser é julgados no sentido de se verificar o que é que eles têm para receber como prémio ou não. A palavra grega para galardão é a palavra mistos, que significa salário. Penso que o irmão Alberto se referiu também em relação a isso, em Romanos 4:4, ou recompensa, como lemos em Mateus 5:46. Galardão, portanto, são recompensas que os salvos receberão na glória, de acordo com as suas obras, como vemos em 2 Coríntios 5:10, no Tribunal de Cristo. O versículo diz assim: porque todos devemos comparecer perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O Tribunal de Cristo não é um lugar, portanto, como eu disse, de juízo condenatório, mas de premiação. Era o lugar onde os vencedores recebiam os prémios. Aliás, a palavra para Tribunal de Cristo, do grego, é a palavra bema, que corresponde à palavra pódium. Era o lugar onde os vencedores subiam para receber os prémios, para receberem as coroas de louros como vencedores. Porque na antiguidade, nos dias do apóstolo Paulo, eles iam ali para receber as coroas de louros. E de facto, não é por acaso que nós lemos de coroas como recompensas ou prémios, visto que estão associadas ao bema, ao Tribunal de Cristo, ao pódio. No fim, as coroas, os galardões, as recompensas, e é muito importante que também saibas isto, serão depostas aos pés do Senhor. É verdade. Nós vamos receber coroas, recompensas, mas depois, quando chegarmos à glória e as recebermos do Senhor, pegamos nelas e depomos aos seus pés. Como lemos em Apocalipse 4, 10 e 11, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive por todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Nesta relação é importante lermos o que Paulo escreve em Romanos 11, 35 e 36, quando ele diz: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A glória será dada a ele eternamente, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. É que, inclusivamente, é por ele que nós conseguimos fazer o que fazemos para obter as tais recompensas. O que nós operamos é fruto da ação da sua graça em nós, não nos esqueçamos disso. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Em Hebreus, no capítulo 13, versículos 20 a 21, lemos assim: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoou em toda a boa obra. Mas aqui é interessante notarmos isto, que Ele vos aperfeiçoou em toda a boa obra. Porque a boa obra é aperfeiçoada em nós, por Ele, é Ele que o faz, para fazeres a sua vontade, operando Ele em vós, o que perante Ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Que assim seja, que o Senhor seja glorificado pela nossa atitude, pelos nossos gestos, pelos nossos feitos. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.